Olá, planeta Terra! Hoje é dia 29 de setembro de 2025. Estamos quase terminando o mês de setembro e chegamos ao programa número 119 do RS Educação, apresentado e produzido por mim, Bruno Eiseric. O programa RS Educação é transmitido ao vivo toda segunda-feira às 19 horas e 30 minutos pelo canal Pou Streaming no YouTube, Facebook e no canal 160 da Soul TV. Também no canal 15 da RBTV Serra Gaúcha. Pou Streaming de Porto Alegre para Porto Alegre e de Porto Alegre para o mundo. Estamos no ar toda a segunda-feira com o apoio de Shopping Total, presente a todo momento. Meu amigo Eduardo já colocou o bannerzinho do Shopping Total, né? Home 7200, tudo para a sua casa, também já está ali o banner. E Ambientalize Locadora, ambientes inesquecíveis para seu evento. E o patrocínio é do Sinep RS, o Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul. Parabéns, professor Dalpiaz, reeleito presidente do Sinep RS. Assine nosso canal no YouTube e ative as notificações clicando no sininho. Como já disse, Pou Streaming é um canal de comunicação online do Rio Grande do Sul que leva até você conteúdo de qualidade, com a possibilidade de visualização quando e onde você quiser na palma da sua mão. O meu programa ocorre de forma online, mas temos novos estúdios já que foram recentemente inaugurados. Parabéns ao grande Fabiano Brasil. Aliás, direção geral de Fabiano Brasil, coordenação geral de Tavison Esteves, coordenação técnica de Flávio Mota e quem nos coloca no ar aqui, em mais uma segunda-feira, é Eduardo de Azevedo. Pou Streaming é uma emissora do grupo F Brasil. Muito bem. Vamos nós, então, relembrar o que de importante aconteceu no dia 29 de setembro na história. E vamos lá voltar para 1885, ou seja, há 140 anos atrás, quando começou a funcionar na Inglaterra, na cidade litorânea de Blackpool, o primeiro bonde elétrico público. Olha só que maravilha, né? O que a gente fica sabendo, né? Vamos dar um pulo para 1923, quando há 102 anos atrás, nos Estados Unidos, aconteceu o primeiro campeonato de atletismo para mulheres. Damos um grande pulo na história para 1964, quando foi publicado a primeira história da Mafalda, né, escrita pelo grande Quino, né, argentino Quinto, Argentina Mafalda, no jornal Primeira Plana, fazem 61 anos. Em 1987, há 38 anos atrás, vê como as coisas passam rápido, né? Aconteceu aquele acidente radioativo lá em Goiânia com Césio 137, aquela contaminação. Para quem já é um pouco mais velho, como eu, talvez o meu convidado, não é tão velho quanto eu, mas ele com certeza se lembra do que aconteceu lá em Goiânia com Césio 137. E por fim, também foi no dia 29 de setembro que foi julgado na Câmara de Vereadores, não, votado na Câmara de Vereadores, o impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, né, lá em 1992, os famosos cara pintadas que acabaram com o governo Fernando Collor. Nascimentos importantes que aconteceram no dia 29 de setembro. O primeiro deles, vamos lá para 1547, quando nascia Miguel Cervantes, né, o grande escritor espanhol, escreveu, entre outras obras, Dom Quixote. Em 1927, aí eu vou trazer dois nascimentos importantes, né, nasceu Ademar Ferreira da Silva, atleta olímpico brasileiro, né, bicampeão olímpico, falecido em 2001,
o primeiro atleta no salto triplo a passar dos 16 metros. E nasceu também no dia 29 de setembro de 1927, falecido recentemente, o apresentador, o locutor Cid Moreira. E no dia 29 de setembro de 2012, falecia aos 83 anos a apresentadora de TV, cantora, atriz Hebe Camargo. Hoje é o Dia Mundial do Coração e também o Dia Mundial do Petróleo, né? E aí, bastante interessante que hoje, em homenagem ao falecimento de Hebe Camargo, é o Dia Brasileiro do Selinho. Olha só que interessante isso, né? O Dia Brasileiro do Selinho. Mas muito bem, vamos falar com um convidado muito especial, um amigo de longa data, tem muita tradição na educação, uma pessoa que eu tenho certeza que vamos bater um papo que, mais uma vez, vai faltar programa, meu companheiro de viagem para Israel, em várias outras empreitadas, Jânio Alves, que prazer e que honra te receber aqui no RS Educação. Muito bem-vindo e tenho certeza que temos muita coisa para conversar, porque não é todo dia que eu recebo um mestre em filosofia aqui no RS Educação. Bom, obrigado, Bruno, aí pelo convite, né? Sim, parcerias de longas datas e também colegas de colégio, né? Embora tu tenha aí, né, falado que eu sou mais jovem do que tu, tá, éramos colegas da mesma série, tá? Então, né, no Colégio Rosário, né, fomos formando na mesma série, né? Tivemos esse privilégio. E sim, né, também de ter toda essa trajetória, né, de convívio contigo também no Cinep, né, essa parceria durante anos aí, enquanto também fui diretor do Colégio Israelita, né, e enfrentamos a pandemia, né, aquele drama da pandemia em sintonia, né, em parceria, né, foi um momento de muita aprendizagem contigo também, né, e também Israel, né, tivemos a oportunidade, né, de visitar Israel juntos, conhecer o ecossistema educacional israelense, né, num período mais tranquilo, né, mais bem diferente do que estamos vivendo hoje, mas com certeza a coisa também vai melhorar por lá em breve, né? Com certeza, com certeza. E Jânio tem razão, eu me esqueci, mas é que a gente tem que fazer eu vou me permitir fazer uma pequena observação. Na nossa época, né, o Rosário, ele tinha, se eu não me engano, umas 10 ou 12 turmas lá de ensino, antigo segundo grau na nossa época, né? Mas eu era sempre das turmas 115, 211, 310. O Jânio era sempre da 101, 201. Quem é bom entendedor vai entender a diferença entre eu e o Jânio naquela época. Mas quero dizer que lá em Israel nós dois ficávamos lá no fundão do ônibus juntos. Então, é possível que no futuro aqueles que ficaram separados nas turmas depois venham a se encontrar. Mas, Jânio, deixa eu começar e fica à vontade sempre. Eu costumo dizer para os meus convidados, e tu é um educador, tu é um professor, né? Como é que o bichinho da educação entrou na tua vida, né? A gente é picado por um bichinho da educação e começa a trabalhar. Tu hoje trabalha muito mais na parte de administração, na parte de gestão, mas tu é professor, né? Me conta primeiro como foi que surgiu essa tua vocação e depois como é que foi essa transformação para o Jânio passar para a área mais de gestão até chegar nos dias de hoje com a Eduqual Educacional. Bom, a educação, ela sempre teve latente, assim, né, mesmo quando estava exercendo ainda outras profissões, né. Aí me formei, sim, em filosofia, né, em bacharelatura, um mestrado, né, executava outras funções, né, também na área da comunicação. E quando estava fazendo um mestrado, eu recebi o convite do meu orientador para assumir umas disciplinas na filosofia da URGS. E praticamente ao mesmo tempo, a Mônica Tim
me convidou para trabalhar no Israelita. Né? No Israelita, comecei como professor de filosofia, claro, no ensino médio, e também montamos um núcleo de educação empreendedora, né, nos idos 2000, início do 2000. Né? Foi o primeiro núcleo de educação empreendedora do Estado, com certeza foi. Né? Então, começamos a estudar como desenvolver competências de inovação com crianças e adolescentes. Mas, bom, aí comecei a me apaixonar ali pela educação, né, naquele período, tanto no ensino superior quanto na educação básica. Comecei a trabalhar também em outras instituições. Me envolvi também com questões de projetos do MEC, projetos da SEDUC, né? Na época não era SEDUC, né? Mas da Secretaria de Educação do Estado, da rede SESI. Começamos a montar uma série de projetos, sempre trabalhando, né, com projetos de inovação, educação, com projetos ligados à área também da ciência da tecnologia na educação, mas muito tempo como professor, né? Então, no fundo, a gente sempre é professor, né? Passando por todos esses cargos, etc., mas somos professores, né? E depois, para os cargos de gestão, foi um processo que foi acontecendo em instituições diferentes, em diferentes níveis, né? Então, depois acabei passando para fazer a gestão de núcleos, de projetos, depois para coordenador do ensino médio, e aí aceitei, né, o cargo de direção, né, no Colégio Israelita, no qual tive 8 anos no cargo da direção. Foi um processo muito lindo, assim, né, de desenvolvendo as competências para ir, né, ocupando essas funções, né, mais do que cargos, são funções, né, que a gente acaba assumindo, todas elas importantes, né, com desafios diferentes, né, diferentes períodos da vida, né, mas são competências que vão se construindo, né, Bruno, né, ao longo do processo. A gente vai aprendendo, vai entendendo o que é executar cada função, né, o que é a complexidade e as responsabilidades que a educação exige da gente, né? A gente vai ficando mais maduro, vai entendendo com mais amplitude, assim, né? O que é fazer a gestão, por exemplo, seja de uma etapa de ensino, quanto de uma instituição educacional, né? Então, é um processo gradual, né? Perfeito. Jana, deixa eu te fazer. Eu preciso fazer aqui 2 referências rápidas. Primeiro, então, tu ocupaste a cadeira que foi ocupada também pelo professor Rui Carlos Osterman, né? Que certamente, bem antes de ti, também foi professor de filosofia no Colégio Israelita. Aqui, obviamente, mando um abraço para minha amiga Fernanda, filha do professor, que infelizmente recentemente nos deixou. E também preciso mandar um abraço para a Mônica, né? Nossa amiga comum, a Mônica Tim, uma pessoa incrível. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, e aí a gente pode entrar em gestão, a gente pode entrar em professor, a gente pode entrar aonde a gente quiser. Falta hoje um pouco de filosofia na nossa escola? Tu diz na gestão ou no pedagógico, assim? Eu te diria, a minha pergunta era no pedagógico, mas eu te pergunto no pedagógico e na gestão também agora. E na gestão, né? No pedagógico, quando foi no período, né, que eu comecei a lecionar, né, é o período que a filosofia entra, né, como disciplina no ensino médio. Sempre houve, né, essa ambiguidade, né, se ela era obrigatória, não era, um conjunto de legislações diferentes, né. Ela faz falta, quer dizer, vamos dizer assim, ela é essencial, né, hoje, principalmente no ensino médio, desde que dada, acho que de uma maneira específica e bem entendendo bem o que é a etapa da adolescência e que competência, com clareza de que competências se desenvolvem com o ensino da filosofia, né?
Claro, num tempo que a gente não consegue mais distinguir fato de ficção, é, e está cada vez mais difícil, principalmente para os adolescentes, interpretarem assim a realidade, saberem tomar decisões, etc. Então, a filosofia, principalmente centrada no desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos, né, através, né, de ferramentas que permitem avaliar discursos, ideologias, pensamentos com uma metodologia e um processo mais e adequado, acho que ela é essencial. Né? Acho que no campo mais amplo da educação, sim, considerando a filosofia da educação como uma disciplina, é um conjunto de pensamentos que nos ajudam a pensar os rumos, né, do processo educacional, né, compreender o momento histórico que a gente vive e entender o papel, a função social da educação dentro desse período. Né. Nós, né, na educação, sempre estamos pressionados e atendendo diferentes, né, demandas, né, demandas sociais que explodem, né, no dia a dia dentro da escola, demandas de novos conteúdos e competências que os alunos precisam desenvolver e as pressões de mercado e etc. Então, ter uma clareza assim, que a filosofia pode nos trazer em relação a isso, né? O que é de fato assim, o nosso compromisso com as novas gerações, o que formar, o que é necessário trabalhar para formar, né, com esses educandos e com os educadores, etc. É uma disciplina importante para ter essa clareza de norte, digamos assim, né? Não se perder no meio de tanta demanda, né? Mas é difícil, eu sei que é difícil, tá? Não é necessariamente assim, a filosofia como um conjunto de disciplinas específicas, né? Mas como um conjunto de competências, né, que pode contribuir assim, nos nortes da educação básica, né? Sabe, Jânio, eu te ouvindo falar e eu assino embaixo aquilo que tu trouxeste, assim, ó, eu penso que até o Fundamental 1, o aluno tem que aprender português e matemática. Minha opinião, claro, estou falando aqui a opinião do Bruno. Né? O Fund 1 é português e matemática, dá para entrar alguma coisinha de ciências. A partir do Fund 2, aí tu já começa a entrar alguma coisa, de repente, de história, mas lá no final do Fund 2, porque o aluno ele não tem ainda aquela capacidade que tu mesmo trouxe de discernir, às vezes, o que é fato, o que é opinião, ele não está completamente pronto, né? Mas o que acontece com a nossa escola, e eu quero te ouvir, é que cada vez nós temos que colocar mais disciplinas para os alunos, cada vez o aluno tem que aprender mais coisa, e às vezes ele acaba sem aprender o que é essencial. E tu tem muitos anos de coordenação, muitos anos de direção de escola. Não sei se tu compactua dessa minha ideia, que existe cada vez incha mais o currículo e os alunos eles não conseguem dar conta daquilo que a princípio seria o mais importante. Não sei se tu concordas comigo. Eu concordo, vamos dizer assim, dependendo de como a gente esclarece, tá? Concordo que nós temos um excesso de demandas disciplinares, né, de conteúdos, é um excesso de disciplinas, um excesso de conteúdos dentro das disciplinas, porque seguimos ainda um modelo que herdamos, acho que também de outra época, né, um modelo mais academicista, digamos assim, né, que é necessário uma concepção de que para um cidadão ser bem formado, ele necessita de um conjunto grande de informações em diversas áreas. Tá? Só que isso, ao longo dos anos, foi aumentando de uma maneira exponencial. Né? Então, tem cada vez mais conteúdos dentro das disciplinas. Né? Vamos pegar, sei lá, biologia na nossa época. Né?
a parte de genética, por exemplo, era o mínimo, né? Era o que se tinha de descobertas naquele. Hoje é algo enorme, né? Então, assim, o excesso de conteúdos dentro das disciplinas e o excesso de disciplinas, porque cada vez temos mais disciplinas, e dentro disso, ainda assim, todas serem obrigatórias. Não temos como modelo, como outros países que podem ainda escolher, né, fazer uma seleção dentro dos interesses, né, que ele tenha. Claro, tem que ter um conhecimento mínimo de cada área, mas que ele possa escolher, né, alguma área que ele quer se aprofundar mais. Causa assim, uma sobrecarga no sistema educacional como um todo. E sim, aí perdemos uma série de questões que são o essencial, né? Talvez eu ache assim, o essencial no Fundamental 2, talvez eu vá um pouco além, né, de matemática e língua portuguesa, cara. Depende do que tu está entendendo também né, pelas tarefas, né, por exemplo, da língua portuguesa, né? É uma etapa que, claro, o essencial é o desenvolvimento da competência leitora e de interpretação de textos, né? Aí está envolvido todo o processo de alfabetização, letramento, tudo mais, né? O saber interpretar textos, tá? Isso é essencial, né? Tá, isso continua no Fundamental 2, mas é essencial construir isso no Fundamental 1. Matemática, também entendendo que é o período de desenvolvimento do pensamento lógico-matemático, né? Então, já temos uma série, né? Temos as estruturas para compreender também a filosofia, né? E sim, essas duas, digamos assim, entendidas como arquicompetências, elas são estruturas para poder também desenvolver os conhecimentos, as competências científicas e as competências das ciências humanas, da literatura e tudo mais, né? Então, sim, são essenciais. Agora, eu não eliminaria já algumas bases das ciências naturais e das ciências humanas no Fundamental 1. Claro, desde que a gente entenda o que é essas bases e essa construção. Não jogar assim, conteúdos alucinantes, né, em etapas que temos que fazer, construir o essencial ali de uma maneira muito bem feita, né? Então, também, separando, assim, acho que também as demandas da educação pública, da educação privada, né, que a educação pública carrega uma série de outras funções sociais que são muito importantes, né? Então, assim, colocar um excesso de demandas disciplinares compromete o exercício, pode comprometer o exercício, né, o desenvolvimento de competências essenciais, né? Mas, sem dúvida, o essencial no Fundamental 1 é desenvolver essas competências bem feitas e não ter que, né, todo mundo que chega no quinto ano, conclui o quinto ano, tem que ter essas bases muito bem desenvolvidas, porque tudo que vem depois depende delas, né? Então, sim, a disciplinarização, né, dos conteúdos educacionais é uma tarefa mais para o Fundamental 2 e mais ainda para o ensino médio, né? Eu deixaria até mais para o ensino médio, né? Então, é um processo que tem que fazer com cuidado. A gente fez modificações, né, Bruno? Tu é muito participativo, né, nesses processos todos e fizemos mudanças da legislação, a gente, né, BNCC, etc., a gente não corrigiu esses problemas, né? Continuamos com esses problemas, né, estacionados, né, na educação básica, mas não podemos resolver tudo, né? Então, né, dentro desse contexto, a gente faz o melhor, né, para a formação dos jovens, sabendo, sim, de que há um excesso, assim, né? Não é possível, né, que um aluno no ensino médio dê conta de 15 disciplinas por ano, até, né, na educação pública é mais, né, no atual modelo, né, chega a ser 18, 20. É só pensar, né, se o nosso ouvinte pensar assim como quer fazer 8 disciplinas numa universidade,
né? É um semestre enlouquecedor. E a gente quer que o adolescente faça 15, 16, né? Mas é um problema que nós temos que em algum momento, né, parar e resolver, né? Agora, Juliano, sabemos deixa eu assim, te fazer. Não, desculpa, conclui. É que tu parou para respirar, eu já ia entrar, mas conclui, por favor. isso, Não, e tem um pequeno delay, então, assim, né? Então, o que acontece é que a gente sabe, né, das forças que estão em jogo, né, envolvidas em cada mudança curricular desse tamanho, e é muito difícil, né, Bruno? Assim, a gente ter esse enxugamento para que é necessário, mas é muito difícil do ponto de vista político se fazer esse tipo de enxugamento curricular, para resumir a conversa. Perfeito. Desculpa que eu te interrompi, perdão. Mas vamos lá. Deixa Imagina. eu quero pegar um termo aqui que tu trouxeste, eu achei bastante interessante, que hoje nós temos um modelo academicista, e eu quero dizer que, mais uma vez, eu concordo contigo. Mas que modelo nós teríamos para contrapor esse modelo academicista? Já existe um modelo, nós estamos caminhando para esse modelo, é nisso que tu estás trabalhando agora, eu queria. E eu acho que é necessário um novo modelo de escola, porque eu acho que tu conhece aquela frase que muitas pessoas dizem, né? Que nós temos um aluno do século XXI, um professor do século XX e uma escola do século XIX. Infelizmente, claro que existem exceções, essa regra não, essa fala não está muito defasada, não. Que modelo nós teríamos para opor a esse modelo academicista? O modelo academicista tem uma pressuposição de que em cada disciplina o aluno é um mini professor de literatura, um mini filósofo, né? Então ele tem que aprender tudo, né? Da história, na filosofia, desde a história dos pré-Platão, pré-Sócrates, até a filosofia contemporânea, coisa do tipo, né? Tem que saber, né? Tem que saber enciclopédia sobre cada disciplina. Isso não significa, né, que no novo modelo a gente deva abandonar bases que constituem a nossa cultura e a erudição, né? Porque a gente quer, claro, formar indivíduos que tenham uma noção da herança cultural, enfim, da história, né? Então, é evidente, né? Mas sair do modelo academicista é diminuir essa coisa né, excessiva, esse modelo de que tudo precisa ser ensinado, e passar mais para que todos os conteúdos, né? E passar para dotar para os alunos, aí sim, trabalhar por competências, habilidades, mantendo conteúdos essenciais, sem jogar o bebê fora com a água do banho, né? Esse é o problema, né? Que alguns modelos, né, algumas tentativas de transformação simplesmente negam assim o valor, né, vamos chamar dessas bases civilizacionais, né, da nossa cultura, que estão presentes, né? Isso a gente não pode perder, né? Então esse equilíbrio entre o legado da civilização que precisa ser preservado e transferido numa época no mundo onde a informação circula de uma maneira desenfreada, etc. Então, é necessário ter esse equilíbrio, né? Buscar o equilíbrio entre o novo e o que não podemos perder dessa transmissão cultural, que é uma das funções da educação, né? Preparar para o futuro, mas sem perder o legado que recebemos, né? Tá? Acho que isso que é essencial. É um equilíbrio difícil, mas acho que temos modelos no mundo, né, que buscam, né, estão tentando buscar essa equação, né, fechar essa equação. Interessante isso. E a gente, por exemplo, acho que em Israel a gente visitou um modelo que pode ser usado aqui no Brasil, né? Claro que nós estamos falando de
um país muito pequeno, uma realidade diferente, né? Praticamente quase todos os alunos, não, todos os alunos em escolas públicas. Acho que, claro, um país em que vive uma questão diferente em relação à segurança, mas eu acho que é possível a gente buscar modelos, sim. Eu concordo plenamente contigo. Mas tu tem agora, Jane, eu queria entrar nesse assunto, né, dentro da educacional, trabalhado com design de serviços escolares e ferramentas de gestão. Esse é um segmento em que a nossa escola ainda precisa mudar e aprender muito? Sim, com certeza, né? Com certeza precisamos, tá? É claro que existem diferentes modelos, né, de gestão dentro do, né, em funcionamento nessas escolas, né? Não podemos generalizar, né? O design de serviços, primeiro, tá? Gestão escolar, tá? 80% dos diretores escolares do Brasil não tem nenhuma formação em gestão, né? Então, ali a gente já começa, né, tirar, por exemplo, nossas escolas associadas ao Cinep, por exemplo, né, como parâmetro para tudo que está acontecendo, né, tudo que acontece no Brasil, não tiraria, não é uma foto fidedigna, assim, né, do retrato total, né. Então há lacunas de gestão, e há modelo de gestão também que estão implementados que estão há muito tempo, né, na cultura educacional, que são transmitidos pela cultura organizacional, né, de uma gestão para outra, né, e que alguns deles assim já não fazem frente aos desafios, né, contemporâneos, né. O mercado educacional mudou muito também, né, Bruno, assim, né, tem entrada de novos players, né, novos desafios, né, as demandas das famílias também são crescentes, né? A realidade que a gente enfrenta não é a mesma, né, de 15, 20 anos atrás, né? Então, uma ferramenta de gestão se torna cada vez mais importante, né? Tanto para a sustentabilidade financeira, né, e para a saúde organizacional das escolas, tá? Então, é isso que eu tenho me dedicado, assim, nos últimos 2 anos, né? Primeiro trabalhando mais no mercado do Paraná e Santa Catarina, né? Agora focando de novo aqui também no Rio Grande do Sul. E o design de serviços, né, que tu mencionaste ali, esse foco no relacionamento, tá? No que consiste, tá? A maioria das escolas, quando planeja seus processos, o centro do planejamento do processo é a própria instituição, né? Não os públicos que a gente atende, né? Famílias, alunos, professores, tá? Então, o que isso provoca um engessamento dos processos de gestão que impedem que a gente planeje, né, as soluções dos atendimentos, né, das demandas que aparecem na escola, e a gente acaba, não, o gestor, né, a gente vive apagando incêndio, né, diz, né, atendendo demandas que pipocam o tempo inteiro dentro da escola, né, mas muitas delas são resultado por não fazer o design desse processo, né, o planejamento dos processos que envolvem o relacionamento com as famílias, né? O relacionamento com os alunos, com os profissionais, né? Eu falei professores, mas os profissionais dentro da escola. Então, o que nós temos trabalhado é com o processo de busca da excelência em cada processo da escola, que vai desde a segurança até o modelo de cobrança que a gente faz da família, colocando uma lente, que é a lente do design de serviços, né? Se trabalha em várias camadas, se coloca esses
esses agentes, né, esses públicos em foco, se estuda como é que eles percebem, né, como é que eles vivenciam o nosso serviço, e, bom, aí se trabalha para facilitar também, para atender as necessidades dos clientes, né, não é satisfazer todos os desejos deles, não é isso, né, mas de tornar essa jornada o mais suave possível, o mais tranquila possível para a instituição, né? Que a gente consiga lidar com isso de uma maneira buscando excelência, né? Cada vez tendo menos ruído nessa relação com as famílias, com os alunos, né? Com os profissionais, né, da escola. Também é importante isso, né? Não se trata apenas da questão de atender famílias e alunos, né? Então, tem uma ferramentas para isso, que não são exclusivas, né, da educação, né, nem exclusivas nossas, né? Acho que um setor que serve de referência para aquilo que a educação está passando agora, né? O Rio Grande do Sul, isso ainda é relativamente novo, né? Mas outros estados está mais forte. O segmento da saúde, né? A saúde, principalmente hospitais como Albert Einstein e outros nossos aqui, né, como Moinhos e outros hospitais, eles passaram por esse processo de olhar para as etapas de atendimento, né, as famílias, de cuidar dos profissionais da instituição, de como é que eles lidam com essas demandas. Então, é uma técnica de planejamento para buscar excelência, na verdade é isso, né? Você busca excelência no processo todo. E vai se colocando uma lente mais ampla para processos macro e uma lente mais, né, um zoom-in, digamos, para algumas questões específicas, né? Por exemplo, agora, nesse momento, trabalhando com umas escolas aqui privadas de Porto Alegre, o processo de ingresso da família que faz a matrícula e o acompanhamento do primeiro ano. O que acontece no primeiro ano de uma família dentro da escola, né? Que é um ano essencial, assim, para a fidelização dessa família, para que ela entenda nossos valores, né, o DNA da escola. Então, é como se coloca uma lupa nessa jornada e se aprimora esse processo. Não é uma questão apenas de marketing, né, mas é uma questão de aprimorar os processos, melhorar os processos para atingir os melhores resultados, né. Não sei se é muito abstrato, Perfeito, né, mas esse é o processo, né? Não, perfeito, e eu estava te ouvindo e pensando, e aqui nós não vamos generalizar e nem falar em nome de escola, mas assim, a gente sabe que a realidade do Rio Grande do Sul, ela é muito diferente da de Santa Catarina e muito mais diferente ainda da de São Paulo. A gente sabe que são realidades completamente diferentes. E aí também, e aí talvez exagerando e fazendo uma figura de linguagem, talvez as nossas escolas precisem parar de olhar para o seu próprio umbigo, talvez alguma coisa mais ou menos assim. E também, falando sobre essa jornada que tu falas, né, a escola ela tem uma oportunidade que grande parte dos serviços não tem. Né? A gente passa com o nosso aluno durante 5/6 do ano, durante todo um turno ou 2 turnos. Se a gente faz um trabalho bem feito, isso é uma grande oportunidade. Mas se o trabalho não é bem feito, isso acaba virando um grande desafio e um problema, né? Sim, acaba sendo um problema exatamente porque não tá alinhados esses processos, né? E bem entendidos, né, com ferramentas, né, de administração, que o design de serviço acaba sendo, né, uma ferramenta, né, se faz um trabalho colaborativo para entender onde é que estão esses pontos que acabam virando problema, mas eles, na verdade, são oportunidades, né? Então, como tu transforma o que é um problema numa oportunidade, né? Por exemplo, a comunicação com as famílias, né? A gente se comunica com elas em cada... Né? A secretaria se comunica de uma maneira sem saber o que a coordenação falou, sem saber o que foi combinado com a tesouraria, né? Esse tipo de ruído, falta assim planejamento, uma gestão desses processos, né? Um alinhamento.
esses elementos é um trabalho colaborativo, né? Assim, trabalha a equipe junta para entender, né, o que os diferentes setores da escola estão vivenciando, né? Mas o Rio Grande do Sul tem uma... Nós somos muito tradicionalistas, né? Nos orgulhamos disso, é um ponto positivo, né? Mas, assim, já que estamos se pautando o Estado na busca de inovação, de levar nossos processos, vamos dizer, trazer alguns dos nossos processos administrativos para o século XXI, né? Precisamos também olhar assim, para o que está acontecendo e para não colocar em risco instituições tão valiosas, né, com tanta história, né? A gente sempre que a gente trabalha com uma instituição, o ponto de partida é entender os valores que a instituição tem, o que são, né, o que é o DNA da escola, né? E nesse processo de aprimoramento não é perder, né, os valores, é exatamente concretizar eles da melhor maneira possível dentro, né, do contexto atual, né? Mas com mudanças constantes, ventos, né, que estão o tempo inteiro, né, batendo, né, no mercado educacional, acho que algo da experiência assim, nos últimos anos também no centro do país, e em outros países também, né, nós temos uma análise, não temos uma análise de mercado, de foresight, então, o que vem pela frente, né, como isso vai nos impactar, né? Por exemplo, nós temos um clássico, a gente debate muito, né, com diretores, né, o apagão de professores, né? A gente sabe que o apagão, né, nós já estamos vivendo isso, né? A dificuldade de contratar professores de inglês, de geografia, cada vez mais difícil, né? E o nível de formação que esse professor vem, né? Sem experiência nenhuma, enfim, como a gente constrói isso. Outras ondas desses problemas vão nos impactar nos próximos anos, né? Então, esse trabalho de análise setorial, de entender essa realidade e das instituições se prepararem para isso, né? Se fortalecerem para isso, bom, isso é parte do trabalho que fazemos, né? A gente vê isso acontecer, né? A entrada de grandes grupos, né, com fundos por trás deles, né, comprando escolas, né. Muda muito o cenário, né, cada vez, né, que escolas estão sendo compradas e como, né, então tem todo o que impacta a minha instituição, isso e o que trazem, né, até porque, né, acabam adquirindo também escolas tradicionais, etc. Então, essas mudanças todas, as instituições têm que estar preparadas, né, para não correr riscos mais à frente, né. E a gente sabe, né, Bruno, assim, o valor que tem uma instituição centenária, né, e como é necessário ter essa preservação, né, mas isso se faz com gestão, né, tá? Nosso foco de trabalho tem sido esse. Tá? Uhum. Eu acho muito interessante, Jânio, o que tu traz, né? Nós já vivemos um apagão de professores e nós estamos frente a um apagão de alunos. Às vezes, nós temos diretores que não sabem que nós estamos com uma diminuição de uma taxa, que está nascendo menos gente, e nós temos gestores que não estão olhando o que vai acontecer daqui a 3, 4, 5 anos. Acho que essa é a questão de gestão que tu traz. E eu sabia que a conversa ia ser boa, ia rolar demais. Nós temos mais uns 6, 7 minutinhos ainda. Tu vê como passa rápido, né? Que quando o entrevistado é bom, o programa funciona bem. Mas eu queria te ouvir um pouco, rapidamente, alguns minutos, sobre gestão escolar e inteligência artificial. Eu sei que tu tem se debruçado um pouco sobre isso também. Dá para te dar uma palhinha para a gente sobre esse assunto também? Pincelada. Sim, primeiro eu vou te contar assim, como eu não trabalho IA aplicada à educação. Sobre isso ainda tenho, né, muitas dúvidas e certeza, né, assim, sala de aula e trabalho do professor. Não é a minha especialidade, tá? O que nós fomos nos especializando foi na utilização de IA nos processos de gestão, tá? Administrativos,
operacionais e estratégicos. Tá? No que consiste, tá? No desenvolvimento de uma plataforma que utiliza o LLMS da OpenAI mais evoluído, tá? Mas especializado na educação brasileira. Especializado em educação, em gestão educacional. Tá? Ele só fala disso e é especializado nisso. Tá? Em toda a legislação brasileira, os processos, que tem toda uma curadoria de livros, prática de gestão, né? Para quê? Né? Exatamente para o que a gente observa hoje, tá? no cotidiano das escolas. Claro que já está sendo usada a IA, principalmente a gratuita, o ChatGPT gratuito, né? De uma maneira, digamos assim, uma política clara da instituição. Certo? Tá? Não foi proibida o uso, né, pelos gestores, né, pelos encarregados dos departamentos, etc. Mas também não tem diretriz clara, não tem uma política clara de como é feito, então fica no terreno do uso de cada profissional. Né? E aí a gente começa a ver as seguintes utilizações. Tá? Se pede para fazer atas, documentos, né? Vai lá para dentro do GPT, dados sensíveis, LGPD vai para o saco. Né? Se coloca nota de aluno para análise e coisas do tipo, e sem curadoria nenhuma. Por profissionais que não sabem fazer um prompt, né? Não entendem de engenharia de prompt. Né? E aí fazem, inclusive, a comunicação com as famílias. Né? Pedem escrever um texto, né? Preciso comunicar para essa família que a filha dela chegou atrasada e perdeu a prova, e pá, pega o GPT e vai, né? Bom, o que faz, né, uma IA especializada para a escola? Tá? Primeiro, só para dar alguns exemplos, né? A comunicação de toda a escola sai com o mesmo tom de voz, com o mesmo branding, tá? Do marketing da escola, que a direção decidiu e que a mantenedora aprovou. Né? Se comunica todo mundo no mesmo padrão. Quem vai fazer a comunicação recebe toda uma concepção do que foram os atendimentos anteriores, que experiências ela teve na secretaria, ou então os problemas, as dores daquela família, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, só ali já dá essa padronização da questão comunicacional. E aí vai, né? Assim, claro, tem uma engenharia de contexto que se faz da escola para dentro da IA. Então, se padroniza a resposta da IA para aquela escola. E enfim, aí tem diversos níveis, né? Do estratégico, as questões todas do planejamento estratégico, né, de acompanhamento de indicadores, tudo isso fica dentro de um software, dentro de uma plataforma que é gerenciado por IA, e o que nós temos visto, cara, que poupa 25% do tempo dos gestores, tá? Já está em utilização em algumas redes, né? Então, assim, a IA tem muito para contribuir para a gestão. Mas o cuidado não pode ser assim um uso, né, aleatório, assim, que está, né, como se diria na nossa época, né, a Bangu, né? Se cada um usa do jeito que quer, isso vai trazer problemas seríssimos, né? Pode trazer problemas sérios para as instituições logo mais, né? Então é importante as instituições prestarem atenção, né? Tem que ter uma política, cara. Eu sei que é muito difícil, são muitas coisas, né, na gestão, né? Mas essa tá batendo na nossa porta, né, Bruno? Né? Muito legal, Jânio. Jânio, infelizmente nós temos que encaminhar para o nosso final. A conversa tá muito gostosa. Como eu te prometi, eu ia falar muito menos, aliás, eu ia ouvir muito mais do que falar. Acho que eu cumpri com a minha promessa. Eu e o Jânio esqueci há muito tempo. O Jânio sabe o quanto eu gosto de falar também, mas foi muito bom te ouvir. E para a gente poder encerrar, eu queria te fazer
uma última pergunta, assim. Óbvio que a gente costuma dizer que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas que conselhos tu pode dar para os diretores, assim, conselhos ou sugestões? O que tu diria hoje para os gestores das nossas escolas aqui, do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo, no que eles deviam centrar os esforços deles hoje como gestores de instituição de ensino? Que responsabilidade, né? Assim, né? Uma sugestão desse. Acho que tem Mas eu só diversas. perguntei porque eu sei quem eu estou. Eu só perguntei porque eu sei quem é o meu entrevistado. Sim. Não, acho que tem diversos pontos de atenção, né? Um deles é os aspectos estratégicos, né, da instituição, né, cuidar, né, do posicionamento, da identidade da escola, de como ela está se posicionando no mercado, etc., né, porque os ventos aí estão se movimentando muito rápido, né, Paraná, Santa Catarina já foram, né, já tem o Rio Grande do Sul é o estado, né, que, né, tem constantes processos vindo, né? Agora nós estamos, né, na linha da internacionalização das escolas, né? O Rio Grande do Sul ainda está muito atrás, assim, muito atrás dos outros estados, né? Temos pouquíssimas escolas pensando na internacionalização, por exemplo, né? Então tem um olhar estratégico e analisar bem, né, o cenário, né? E principalmente isso que tu disse, né, Bruno, que o que acontece é que a equação não fecha mais, né? Toda escola quer ter mais alunos do que tinha no ano passado, né? Só que cada vez tem menos alunos em idade de entrada na educação, né? Então não tem como, né? Todos não podemos crescer, né? Né? Então isso exige que a escola tenha um planejamento estratégico, um posicionamento muito claro. E a outra coisa, se para não me estender demais, acho que é a questão da saúde da organização, né? Organizacional como um todo, né? Das equipes, né? Do clima organizacional, né? A gente sabe que a pressão, né? E o estresse que vive todo o corpo diretivo e docente, etc., das escolas, mas como é necessário também encarar isso como ferramenta de gestão, né? De atender, cuidar bem disso para ter uma boa educação é necessário ter uma instituição saudável, né? E uma instituição que não está saudável, ela não tem bons resultados, né? Ela acaba, né? Então, esses dois focos seriam os primordiais para mim no momento, né? E se tu me dar mais 5 horas, você pode... Não, infelizmente, o nosso tempo ele é finito, foi um programa espetacular e eu vou te dar pelo menos mais 30 segundos para alguma consideração final, alguma fala, porque infelizmente nós temos um programa que entra depois do nosso. Por mim, nós poderíamos entrar madrugada dentro, eu sei que a conversa ia ser ótima, como nós já tivemos ótimas conversas pessoalmente também, mas pelo menos 30 segundos eu te garanto para te poder fazer uma última fala, meu amigo Jânio. Não, primeiro fazer um agradecimento, né, ao canal e a ti, né, Bruno, aí pela oportunidade, né, e parabenizá-los, né, pela um programa focado na educação com qualidade durante tanto tempo é raríssimo, né? A gente sabe disso, né, Bruno? Assim, não né, jogar confete, mas sustentar uma continuidade. Então, parabéns ao canal por dar esse foco exclusivo para um programa de educação e tratar as questões de gestão educacional, de visão de mercado educacional. Bom, parabéns, né? Tenho que parabenizá-los e agradecer aí o convite e dizer que, né, estamos todos trabalhando sempre pela melhoria da educação do nosso Rio Grande, né? Temos muito para fazer, né? Perfeito, meu amigo Jânio Alves. Eu diria que o RS Educação ele só chegou ao programa 119, com 119 convidados até hoje, pelo nível das pessoas que passaram por aqui. Então, tu faz parte dessas 119 pessoas que
nesses últimos 2 anos, tem mantido o RS Educação no ar. É o convidado, é o entrevistado que faz o programa, e é isso que vai continuar acontecendo. Jânio, muito obrigado quem esteve com a gente, e na próxima segunda voltamos com mais um RS Educação. Até lá!